Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. João Paulo Mancuso de Carvalho, ginecologista. O João é médico formado pela Santa Casa de São Paulo, com residência e mestrado também pela Santa Casa, doutorado pela Universidade de São Paulo. E a ideia com você aqui hoje, João, é discutir um pouco a respeito da menopausa e do climatério. Primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, João. Nós somos xarás aí, né? Então vai ser João para cá, João para lá. Obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui. E é muito bom poder falar sobre esse tema, que é um tema sempre marcado por algumas controvérsias, por idas e vindas da literatura médica, e que afeta aí todas as mulheres, é uma questão muito, muito prevalente. E muito bom então falar sobre isso e desmistificar algumas coisas sobre o assunto. Legal. Então, primeiramente, queria que você me explicasse o que é a menopausa. Bom, a menopausa é a parada da menstruação da mulher. A gente a gente define menopausa, né, como a data da última menstruação. Então, seria meno de menstruação e pausa de parada, né? A menopausa, ela acontece por volta dos 50 anos. Então, 90% das mulheres vão ter a sua menopausa entre os 45 e os 55 anos. E, então, assim, por volta dos 50 anos é quando os folículos ovulatórios dessa mulher acabam, né? Porque você sabe que, diferente do homem, a mulher nasce com uma reserva folicular e os óvulos dela estão lá no ovário dela desde a época que ela estava na barriga da mãe. Então, quando o feto feminino está sendo formado, ele ganha uma população de folículos, né, que vão ser ovulados e vão sendo perdidos ao longo dos anos, né? E quando chega lá por volta dos 50 anos, esses folículos acabam e isso faz com que a produção hormonal dessa mulher também caia abruptamente, né? Então, ela tinha antes e passa a não ter, né? Diferente do homem, que tem essa andropausa muito mais linear, uma queda gradativa, né? E um homem idoso de 70, 80 anos continua produzindo espermatozoides e continua produzindo testosterona, diferente da mulher que, depois da menopausa, tem uma parada abrupta na produção desses hormônios. Ótimo. Antes da menopausa, já existem alguns sinais, né, de que a mulher está, vamos dizer, no fim de sua fase ovulatória, que é denominada, esse período é denominado de climatério. O que é o climatério? Então, o climatério é o período que antecede a menopausa, né? E ele é esse período mais longo que a gente poderia colocar aí como 5 anos antes, 5 anos depois. Então, quando a gente já começa a ter um declínio maior da produção hormonal, mas ainda não tem essa queda abrupta, né? Então, o climatério é um período maior aí de 10 anos que envolve o período em volta da menopausa. Ótimo. E a gente se preocupa muito, fala muito em saúde reprodutiva, né? Porque a mulher para de menstruar, então ela perde a sua capacidade reprodutiva natural, né? Agora, existem muitos outros sintomas que estão relacionados ao climatério, à menopausa, né? Quais são as queixas mais comuns nesse período? A gente tem que entender uma jornada da mulher ao longo da vida, né? E quando esses folículos do final, né, depois ali dos 40, 45 anos, eles são capazes de produzir hormônio, mas muitas vezes não são capazes de gerar uma gravidez. Então, muitas vezes a fertilidade ela para um pouco antes da própria menopausa, né? Então, a questão da fertilidade ela não está diretamente relacionada à menopausa. Ela costuma, primeiro, os folículos do final vão se tornando menos propícios à gravidez, ela vai ter uma certa dificuldade para engravidar se ela quiser, né? E aí isso se encerra completamente com a menopausa. E com a menopausa também se encerra, então, a produção
do principal hormônio feminino, que é o estrogênio, né? Eu estou dizendo encerra, mas vamos dizer assim, diminui muito, né, a produção do hormônio estrogênio e também da progesterona. A progesterona é o hormônio que é produzido depois da ovulação. Então, também, como ela não ovula mais, ela também não produz mais a progesterona. E a falta desses hormônios, e aí principalmente a falta do estrogênio, vai levar a alguns sintomas, né? Os sintomas mais comuns são aqueles relacionados ao que a gente chama de ondas de calor e fogachos, né? Então, assim, a paciente passa a ter um calor que surge do nada. Em geral, ele começa no peito e depois vai para a cabeça, né? E isso é uma coisa que incomoda muito a paciente e atrapalha muito a qualidade de vida dela, porque inclusive pode atrapalhar o sono. Isso costuma ser pior durante a noite, porque quando ela está durante o dia fazendo as suas atividades e tal, isso acaba incomodando menos. Então são aquelas ondas de calor que vêm, né, que a gente chama de sintomas vasomotores. Depois a gente tem os sintomas geniturinários, que também estão relacionados com a queda do estrogênio e geram ali uma diminuição da lubrificação vaginal, geram também uma diminuição do trofismo da mucosa genital, e podem gerar esses sintomas geniturinários que podem ir desde uma dor ou incômodo na hora da relação sexual, como também infecções de urina de repetição, algum tipo de corrimento, algum tipo de secreção vaginal. E depois a gente tem também sintomas menos, vamos dizer assim, diretamente relacionados, ou menos, isso mesmo, diretamente relacionados aos hormônios, mas que costumam ser piorados pelo climatério, pela menopausa. Então, seriam sintomas aí depressivos ou transtornos de humor. Então, assim, não quer dizer que a menopausa causa depressão, mas uma paciente que já é propensa a isso, pode ser um momento de fragilidade para ela. Distúrbios do sono, mesma coisa, né? A insônia é uma doença de tratamento complexo, que envolve múltiplos fatores, mas o climatério, a menopausa, pode ser um fator agravador. A gente pode falar também da libido sexual e da vontade de ter relação sexual. Também não é uma coisa assim, unicamente relacionada à questão hormonal, mas a menopausa e o climatério vão trazer um impacto também negativo sobre isso. Dores articulares também podem ser agravadas pelo climatério. A pele e o cabelo, a pele pode se tornar menos rígida, talvez um pouco mais flácida. O cabelo também pode se tornar menos forte, ter uma certa queda de cabelo. Mas, de novo, sempre alguma coisa multifatorial, nunca direto, apenas relacionado pelo climatério, né? A gente tem também a sarcopenia, então uma certa perda de massa muscular, e também, às vezes, alguma queda na cognição. Então, assim, perda de memória, capacidade intelectual, mas, de novo, não uma coisa diretamente relacionada e um fator associado com isso, entendeu? Então, a falta do estrogênio vai mudar uma série de aspectos da mulher, da vida da mulher, né? Porque se encerra aquela fase reprodutiva, e com repercussões em quase todos os sistemas do nosso corpo, né? Ótimo. A queda na produção hormonal, ela é definitiva. Esses sintomas, eles também são definitivos ou tendem a melhorar com o tempo? Então, a maioria dos sintomas, principalmente aqueles sintomas vasomotores, né, que são os que mais incomodam, quase sempre mais incomodam a mulher aí nessa fase, que são muito pronunciados, né, eles têm a ver um pouco com uma fase de transição. Então, depois que são passados aí alguns anos, se a paciente não fizer reposição hormonal, lá depois de uns 5, 7 anos, esses sintomas costumam melhorar espontaneamente, né? Principalmente esses sintomas vasomotores. Os outros não, mas assim, é muito relativo, sabe? Porque às vezes a mulher se adapta aos sintomas e ela
aquilo passa a ser o novo normal dela, né? E aí, ao se adaptar, esses sintomas não se tornam mais tão pronunciados. Ótimo. Além dos sintomas, daquilo que é percebido pela mulher, existem algumas condições que envolvem maior risco para a mulher devido vamos dizer, a essa queda hormonal, né? Que não necessariamente são percebidos por ela e que precisam ser avaliados numa consulta médica aí, né? E é isso que eu queria discutir um pouco com você agora. O primeiro deles seria a osteoporose. Qual é a relação da osteoporose com a menopausa, o climatério? Então, a osteoporose é uma doença que não dá sintomas, né? Então, por isso que a gente não falou dela ainda. Mas ela é muito relacionada ao estrogênio, né? Então, a gente sabe que o estrogênio estimula lá a célula do osso, que é o osteoblasto, a produzir osso, diminui a ação do osteoclasto, que é a célula que reabsorve o osso, enfim. O estrogênio ele é importante para manter o osso da mulher firme, né? E quando a mulher fica sem o estrogênio, ela aumenta a probabilidade de tornar esse osso mais fraco, né? Assim, usando termos bem leigos, né? Isso é uma coisa meio que cumulativa, né? Então, assim, ao longo do tempo, a mulher vai perdendo osso. É assim, a mulher tem a massa óssea dela maior quando ela tem por volta de 20 anos. A partir daí, ela só vai perder osso, praticamente, né? O que a menopausa faz é acelerar essa perda. Então, quando a gente vê os gráficos de osteoporose, a gente vê que ela tem uma perda menos intensa até por volta dos 50 anos, e a partir dos 50 anos ela tem uma perda abrupta até lá por volta dos 60, 65. A partir daí também, vamos dizer assim, essa perda passa a se tornar não tão abrupta e mais linear como era lá no começo. Mas o grande degrau acontece ali por volta dos 50 anos, né? E quando a gente faz, então, a reposição hormonal, né, a gente consegue empurrar esse degrau para quando a reposição hormonal for interrompida. Então, a reposição hormonal ajuda a manter o osso da mulher por mais tempo, diferente do que se ela não fizesse a reposição hormonal, né? E a gente sabe que a osteoporose é um problema de saúde importante, porque quando a mulher é jovem, ela tem ali 50, 60 anos, né? Isso não é um problema, ela não vai ter dor nas costas, ela não vai ter fratura, ela não vai ter nada relacionado a isso. Mas a gente está cuidando dessa mulher para quando ela tiver lá 80, 90, 100 anos, e a nossa expectativa de vida está evoluindo para isso, né? Para que ela não tenha uma fratura de fêmur e precise ficar acamada, para que ela não tenha aquelas fraturas na coluna que vão tornando a mulher corcunda e vão mudando até a posição dela, né? A maneira com que ela enxerga o mundo. Então, assim, a ideia da reposição hormonal para prevenção da osteoporose é um ganho muito a longo prazo, né? A gente vai ver isso, a gente não vai colher esses frutos no momento que ela está fazendo a reposição, a gente vai colher isso lá na frente, né? Quando ela tiver 80, 90 anos. Ótimo. Qual a relação da menopausa com doenças cardiovasculares? Então, essa é uma relação muito importante, né, que existe. E daí eu vou pedir licença para contar uma historinha, assim, né, de como a medicina evoluiu em relação a essa visão sobre a menopausa e as doenças cardiovasculares, né? Então, quando a gente estava lá na faculdade, né, nos anos 90, a gente aprendeu o quê? Que o estrogênio protegia a mulher de doenças cardiovasculares. Então, o raciocínio lá na época, ele era muito simplista, né? Então, a gente via como a mulher tem o estrogênio, o homem não tem. Quando a mulher, antes da menopausa, a mulher quase nunca tem infarto e AVC. E o homem tem infarto e AVC. Depois da menopausa, a incidência de infarto e AVC na mulher se tornam semelhantes à do homem. Então, o que foi postulado lá na época? Olha, a reposição hormonal vai prevenir com que a mulher tenha infarto e AVC, que a gente sabe que são as principais causas
de morte, ou eram lá nos anos 80 e 90 a principal causa de morte das mulheres, né? Então, era um raciocínio simplista. Então, assim, quando a gente estava lá na faculdade, nos anos 80, 90, a gente tinha que prescrever reposição hormonal para todo mundo. Assim, olha, mulher entrou na menopausa, tem que fazer reposição hormonal para prevenir doença cardiovascular. É mais ou menos a história do ovo. O ovo faz bem, o ovo faz mal, depois do ovo volta a fazer bem, aquela história das verdades absolutas da medicina, que na verdade são verdades transitórias, né? Então foi construído lá naquela época um estudo muito importante, que é o maior estudo até hoje feito no assunto. Não conseguiram repetir um outro estudo com o poder desse estudo, que é o WHI, né? Então, que significa Women's Health Issue, né? Que era o assunto da saúde feminina, né? Então, o WHI foi um estudo que randomizou, então ele sorteou pacientes, né? De maneira aleatória, para que não tivesse nenhum efeito externo, para tomar o placebo, que é uma medicação de farinha que não tinha efeito nenhum, versus fazer reposição hormonal, né? E aí, assim, eu estou resumindo muito o estudo, tá certo? Porque tem braços diferentes. Teve, por exemplo, um grupo que usou estrogênio isolado, porque aquelas mulheres que não têm o útero, elas podem usar o estrogênio isolado, elas não precisam da progesterona. Então, teve um grupo que era estrogênio isolado versus placebo, e o outro grupo que era estrogênio mais progesterona versus placebo. E daí também a gente tem que entender que existem tipos diferentes de hormônios para se fazer a reposição, né? Então, lá naquela época, o que foi usado era o que tinha à disposição na época, que era o estrogênio conjugado equino, então, que é um estrogênio derivado do estrogênio produzido por éguas mesmo, né? Então, assim, era um estrogênio equino, né, que era o que se tinha na época, associado ao acetato de medroxiprogesterona, que é uma progesterona, e essa foi a reposição utilizada na época por via oral, né? Então, feitas todas essas ressalvas, contextualizando com a época, o que aconteceu nesse estudo? Ele foi interrompido porque as mulheres estavam tendo mais eventos cardiovasculares do que o grupo placebo. Então, quem estava recebendo inicialmente o braço do conjugado de estrogênio mais progesterona, mais progestagênio, né? Vamos ser mais correto aqui no termo, porque progesterona seria a progesterona natural e progestogênio seria a progesterona sintética, que era o que elas estavam recebendo, né? Progestagênio. Então, esse grupo teve mais eventos cardiovasculares. E aí, então, aconteceu exatamente o oposto do que os investigadores estavam imaginando, né? E daí o estudo, então, foi interrompido, foi capa de toda a mídia leiga, de jornais, revistas e tal. E a partir de então, o que era, vamos dizer assim, obrigatório prescrever reposição hormonal para toda mulher, se tornou proibido prescrever reposição hormonal para todo mundo, baseado nos resultados desse estudo, né? E aí, hoje, né, 30, 40 anos depois desse estudo, a gente tem um meio termo, onde a gente entende melhor o que está acontecendo, né? Então, assim, em relação ao que você perguntou, né, a doença cardiovascular. A causa da doença cardiovascular é a placa de ateroma, né? Então, à medida que a mulher vai envelhecendo, né, e à medida que ela vai sofrendo fatores de risco, né? Então, por exemplo, tabagismo, estilo de vida mais sedentário, dieta com muita gordura ou com muito açúcar, né? Ou até uma predisposição genética de cada um, vão se formando placas de gordura dentro das artérias, né? E o estrogênio, a gente sabe que previne a formação dessas placas. Então, é uma verdade isso. Hoje em dia, isso já está mais do que sabido. O estrogênio, ele funciona como um vasodilatador, que ele realmente previne a formação dessas placas. Porém, ele é como se fosse uma faca de dois gumes. Porque uma vez que essa paciente já tem a placa instalada e é uma placa relevante, esse estrogênio pode tornar essa placa instável e desencadear um evento cardiovascular. Então, o que aconteceu no WHI nesse estudo? Eles escolheram uma população feminina indiscriminadamente de idade. E
mais de 50% das pacientes incluídas no WHI tinham mais de 60 anos. Então, o que aconteceu? Eles pegaram pacientes ali de até 70 anos, então imagina, uma paciente de 65 anos, a menopausa dela já tinha sido há 15 anos, e ela começou a reposição hormonal nessa fase. E aí foram essas pacientes que tiveram os eventos cardiovasculares. E a explicação biológica é essa. Essas mulheres já tinham placa de ateroma, isso não foi avaliado no estudo, não entrou como fator de exclusão, e elas, quando começaram o hormônio, tiveram os eventos cardiovasculares. Então, hoje, qual que é o nosso conceito em relação à doença cardiovascular? Primeiro, eu tenho que escolher a paciente que vai fazer reposição hormonal. Não, infelizmente, não é para todo mundo. Se a paciente tem estilo de vida sedentário, se a paciente fuma, se a paciente é obesa, se a paciente, ou seja, com esses fatores de risco, eu sei que ela já tem a placa instalada. Ou se eu faço exames e vejo que ela tem uma placa já, por exemplo, um Doppler de carótida ou uma tomografia de coronária, ela já tem uma placa ali grande dentro da artéria dela, ela não pode fazer reposição hormonal, porque a reposição hormonal vai ser um fator desencadeador de um evento. Então, eu vou fazer uma avaliação dessa mulher e vou entrar com a reposição hormonal para aquelas que podem, que não têm esses fatores de risco, quando? Numa janela de oportunidade. Então, a gente hoje usa muito esse termo da janela de oportunidade. Então, eu tenho que pegar essa mulher próximo ao climatério, né? Se possível até antes da própria menopausa, e começar essa reposição hormonal para ela antes que ela desenvolva a placa, ou seja, nessa janela de oportunidade. Os estudos falam em 10 anos de janela de oportunidade, então também não é uma coisa assim tão urgente, né? Então, antes dos 60 anos, você estaria autorizado a começar a reposição hormonal, mas se a gente for usar o raciocínio assim de melhor momento, né, é ali na transição mesmo, né? Então, a hora que ela está na transição, você já começa a reposição, porque daí ela não vai ter esse risco cardiovascular envolvido. Ótimo. Bom, pelo que você mostrou, a reposição hormonal ela vai ser um problema quando já existe uma placa de ateroma, enfim, de gordura estabelecida, ou seja, quando aquela paciente já tem uma condição cardiovascular, né? Mas, por outro lado, ela vai proteger a mulher que não tenha alguma condição cardiovascular já definida, né? E essa proteção ela está associada a alguns dos fatores de risco para a doença cardiovascular que podem ser, vamos dizer, manejadas por meio dessa reposição hormonal. E, então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, esses fatores de risco cardiovascular, especialmente a hipertensão arterial, a dislipidemia, a obesidade, qual que é a relação desses fatores com a menopausa, especialmente, né? Porque, no fundo, isso é a ação sobre esses fatores que vai mudar o risco da mulher na menopausa, vai aumentar o risco dela ter um evento cardíaco pós-menopausa. E também o que pode ser feito, de que forma que a reposição vai agir sobre esses fatores de risco. Então, vamos pegar um exemplo prático, né? Eu tenho uma mulher que está na transição menopausal e ela tem alguns fatores de risco. Então, ela é obesa, ela está com a pressão começando a ficar um pouco alta, mas não uma hipertensão completamente descontrolada. Ela tem uma tendência ali ao diabetes, a uma síndrome metabólica, né? Para essa paciente, a gente faz um screening, faz uma investigação laboratorial com exames de imagem, para ver se ela não tem ali alguma placa, alguma coisa de muito risco. Não tendo, ela é uma paciente candidata a fazer a reposição hormonal, e a reposição hormonal vai ser um fator de saúde para ela, porque a reposição vai prevenir a formação daquelas placas que ainda não se formaram, mas que o estrogênio natural dela estava ajudando a prevenir. Mas agora, com a menopausa, ela não vai ter mais essa ajuda do estrogênio natural dela. E o que a gente pode fazer como médico, né? A gente pode ajudar ela com a reposição hormonal. Então, a gente vai perpetuar essa proteção natural que ela tinha do estrogênio dela
com o estrogênio exógeno, que a gente vai dar para ela, tá certo? Agora, é importante que ela também mude esses fatores de risco. E, às vezes, a reposição hormonal, ela pode ser uma ajuda para isso. Então, a gente sabe que a reposição hormonal pode dar um pouco mais de disposição. A gente sabe que a reposição hormonal pode, não que ela seja um tratamento para depressão, por exemplo, não, ela não tem esse poder, mas ela pode melhorar um pouco o humor dessa paciente e ela pode ser um fator para que essa paciente mude o seu estilo de vida, para que ela perca peso, para que ela faça atividade física e para que ela, então, diminua esses fatores de risco relacionados, entendeu? Então, eu acho que ela tem esses dois mecanismos de ação. Ela tem um mecanismo relacionado à ação do estrogênio mesmo, prevenindo as doenças, mas ela também tem esse impacto positivo na qualidade de vida, que pode ajudar essa paciente a estar mais motivada para seguir em direção de um estilo de vida mais saudável, né? Então, por exemplo, ganho de peso. A reposição é um mito, né, que a gente vê no consultório. Ai, doutor, eu não vou fazer reposição hormonal porque eu vou engordar. A minha amiga entrou na menopausa e engordou. Então, eu não vou fazer reposição hormonal porque eu vou engordar. E, na verdade, todos os estudos mostraram que a reposição hormonal ela não afeta o peso, né? O que ela afeta é a distribuição da gordura. Então, a gente sabe que a mulher, enquanto ela tem o estrogênio circulante, ela tem uma distribuição de gordura mais do formato pera, né? Então, mais gordura no bumbum, menos gordura na barriga. E depois que ela entrou na menopausa, né, o tempo vai passando, e se ela não fizer reposição hormonal, ela vai ter aquela distribuição mais maçã, com mais gordura no abdômen e menos no bumbum e na região das mamas. Então, a reposição hormonal, ela não engorda, tá certo? O que ela vai fazer é manter uma distribuição da gordura com formato mais feminino, né? Então, isso tem que ficar bem claro. Agora, se ela faz a reposição hormonal, mas começa a comer mais do que ela comia antes, e o metabolismo ele vai caindo com a idade. Nosso metabolismo ele cai com a idade, ele não cai por conta só do hormônio. Então, assim, se ela continuar comendo igual ela comia antes e ela já está acima do peso, só pela própria queda do metabolismo ela vai ganhar peso. Então, é isso que a gente precisa alinhar com o paciente e promover essas mudanças de hábitos de vida, né? Legal. Um último ponto, a relação entre a menopausa e o risco de câncer. É uma boa pergunta também, e então, de novo, a gente vai trazer para responder essa pergunta o WHI, que foi o maior estudo que avaliou isso, né? Então, é o seguinte, o câncer, os cânceres que são relacionados ao estrogênio, a gente vai ver um discreto aumento na incidência desses cânceres, e na mulher o principal é o câncer de mama, né? Porque eu costumo também fazer uma brincadeira e dizer para a paciente assim, olha, se eu e você vivêssemos 150 anos, você ia ter câncer de mama e eu ia ter câncer de próstata. Porque evolutivamente, né, nós, os Homo sapiens, a nossa espécie que está aqui na Terra há 300 mil anos, e é mais ou menos essa data mesmo, 300 mil anos, a gente tem uma genética planejada para viver de uma maneira diferente do que a gente vive hoje, né? Então, a gente teve lá, há 10 mil anos atrás, o começo da agricultura e tal, mas assim, o nosso estilo de vida mudou mesmo de 100, 200 anos para cá. A gente começa a ter esses alimentos industrializados, a gente começa a ter essa oferta de caloria desesperada, esses alimentos que têm conservantes e tal. Então, e também o Homo sapiens lá de 300 mil anos atrás, ele não foi planejado para viver o que a gente está vivendo hoje. Lá na época que nós éramos caçadores-coletores, ou que a gente era homem das cavernas, a gente vivia 50 anos no máximo, 40 anos, porque acabava tendo alguma infecção, acabava tendo alguma fratura, acabava tendo alguma coisa que morria antes de chegar na menopausa, né? Então, o câncer é um fenômeno que vem surgindo também pelo prolongamento da nossa expectativa de vida, né? E uma das coisas que aumenta o risco do câncer de mama é o estrogênio. Então, voltando à tua pergunta e sem divagar muito, a reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama, é verdade.
quanto é esse aumento, né? Então, eu vou até abrir aqui o que eu separei da estatística. Então, olha só, nos Estados Unidos, no WHI, né, no grupo placebo, ou seja, no grupo que não tinha nenhuma intervenção, eles tiveram 30 casos novos de câncer de mama por ano a cada 10 mil mulheres, tá certo? Então, é estimado o risco relativo para o grupo que fez a reposição hormonal combinada, que é o que mais aumenta, né? Porque também a gente tem que lembrar que tem um efeito da progesterona nisso. O grupo de pacientes que usam estrogênio isolado parece não ter esse aumento, tá? Esse aumento está muito relacionado também ao estrogênio e principalmente à progesterona. Teve um aumento de 26%. Só que aonde o risco relativo foi 1,26, né? Estatisticamente, a gente usa essa medida do risco relativo. Mas a gente tem que olhar, então, o seguinte, de 30 casos, 26% desses casos seriam 8 casos a mais. Então, a gente vai ter um aumento de 8 casos a cada 10 mil mulheres por ano. Então, é menos de um caso a cada 1.000 mulheres por ano de aumento de risco de câncer de mama por conta da reposição hormonal. Então, eu costumo dizer assim, tem um aumento? Tem, é verdade. Mas, quando a gente olha para o indivíduo, populacionalmente, é uma coisa. A gente olha para o indivíduo, é um aumento muito discreto, tá certo? Então, a paciente que faz reposição hormonal, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ir ao ginecologista com mais frequência, ela precisa fazer os seus exames de prevenção, estar mais engajada nisso, porque ela vai ter um discreto aumento, né? E aí, a gente tem que lembrar também que as formulações usadas lá no WHI foram formulações diferentes das atuais. Então, hoje em dia, a gente acredita que o hormônio bioidêntico, o estradiol mesmo, talvez seja menos cancerígeno e menos também formador de trombose, né? A gente tem também a via transdérmica, que previne a primeira passagem pelo fígado do estrogênio, e essa primeira passagem dele pelo fígado promove um monte de metabólitos que são os principais causadores de trombose, talvez os de câncer também. Então, talvez a via transdérmica seja uma via também menos indutora de câncer. Em relação à progesterona, que é o maior vilão, né, também a gente tenta utilizar a progesterona natural, que é uma progesterona bioidêntica, que vai ter menos impacto nisso, né? Enfim, então existe um discreto aumento, mas é um aumento pequeno. E também foi feita uma avaliação em relação à incidência versus mortalidade. Então, foi encontrado esse discreto aumento da incidência, porém não houve aumento de mortalidade. Ou seja, parece que esses casos que vieram a mais foram casos que foram diagnosticados e tratados e que essa paciente acabou não tendo um desfecho tão negativo assim, vamos colocar assim, entendeu? Então, é realmente sempre uma questão que ronda, a gente tem que entender, tudo na nossa vida, a gente escolhe entre riscos e benefícios, né? Então, a gente precisa colocar de um lado da balança os benefícios e de outro lado os riscos. E um dos riscos que a gente tem é realmente esse discreto aumento aí na incidência de câncer de mama. Legal. Bom, acho que dentro de tudo isso que foi discutido, acho que o que você mostrou é que, no fundo, toda mulher ela tem, vamos dizer, uma reserva funcional, ou seja, ela tem uma condição na qual ela chega que ela vai ter uma perda nessa época. Se ela tiver uma reserva grande, ela vai perder e vai continuar bem, né? Então, assim, mostrou primeiro a importância de você, antes da menopausa, antes de tudo isso, estar adotando um estilo de vida melhor para que você consiga passar por esse momento de uma forma melhor. Aquela pessoa que já chega numa menopausa com condições de saúde, com doenças crônicas, vai ter muito mais problema e não é a reposição hormonal que vai resolver a condição dessa mulher. Pode ajudar o tratamento, algumas outras coisas, né? E essas medidas são válidas também para a mulher que já entrou na menopausa, né? Quer dizer, acho que antes de falar de reposição hormonal, a gente poderia falar que o estilo de vida da mulher deve ser avaliado e estimulado aí. Com certeza, né? A saúde é uma coisa muito complexa, né, para a gente
colocar simplesmente em cima de fazer ou não fazer uma reposição hormonal como a solução de todos os problemas ou a cura de todos os males. Na verdade, não é isso, né? O estilo de vida e os hábitos que a pessoa adota ao longo da vida, e é claro que a genética de cada um também importa nisso, né? São muito importantes para propiciar a saúde para essa paciente, né? E para aquelas pacientes que são muito sintomáticas, né, ali no momento da transição menopausal, a reposição entra também como um fator, às vezes, não só de saúde, vamos dizer assim, em geral, mas como alívio de sintomas. A gente tem que lembrar dessas pacientes também. Porque às vezes a gente fica aqui nessa parte de prevenção de doenças, né? Mas acho que o maior papel mesmo da reposição é para aquelas que são muito sintomáticas, com as ondas de calor, com sintomas geniturinários, né? E aí essa reposição, ela alivia muito os sintomas dessas pacientes. Então, hoje, a gente precisa entender aquela mulher, o momento que ela está, entender os antecedentes dela, entender as doenças que ela tem, encaixar a reposição hormonal para ela, e sempre colocando na balança riscos e benefícios, né? Então, se por um lado eu tenho um discreto aumento do risco de câncer de mama, eu vou ter uma diminuição importante lá da osteoporose, eu vou ter uma melhora, diminuição do risco da doença cardiovascular, quando ela é iniciada no momento certo, eu vou ter melhora da qualidade de vida dela como um todo, né? Então, assim, olhando assim friamente para uma mulher que não tem contraindicações, a reposição hormonal ela é quase sempre bem indicada, sabe? Legal. Bom, e agora falando especificamente então da reposição hormonal, né? Os sintomas que a gente discutiu até aqui são muito variáveis, né? Então, por mais que sejam sintomas característicos dessa fase da vida, tem mulher que vai passar muito bem por isso, sem grandes... Claro, vai sentir, mas não vai ter um impacto na vida dela importante. E outras que vão ter a vida completamente afetada por esses sintomas, né? Exato. Isso é levado em consideração na decisão em fazer ou não fazer a reposição hormonal? Então, claro, é sempre uma conduta individualizada, né? Então, assim, não é obrigatório que a mulher faça a reposição hormonal, principalmente se ela é assintomática. E até a maioria dos consensos, eles colocam exatamente isso, que a indicação primordial da reposição hormonal é para alívio de sintomas. A indicação de promoção de saúde para uma paciente assintomática, ela é bem mais questionável, entendeu? Então, a gente vai utilizar principalmente para alívio dos sintomas, né? Ótimo. Então vamos considerar que a reposição indicada, especialmente na mulher que tem os sintomas mais, vamos dizer, relevantes, tendo a sua vida impactada pelos sintomas da menopausa e que não tenham grandes contraindicações, né? Entre essas contraindicações, já falamos de mulheres que têm uma doença cardiovascular conhecida, né? Ou uma doença coronariana, né? já caracterizada, né? Que outras condições que contraindicam a realização da terapia? Então, a gente tem, acho que o terceiro grupo aí mais frequente depois dessas que você citou seriam as pacientes que tiveram câncer de mama, porque como a gente explanou anteriormente, o câncer de mama é uma doença hormônio relacionada, então uma paciente que já teve câncer de mama é uma contraindicação para fazer o uso da reposição. Isso independente do tratamento, porque muitas pacientes com câncer de mama fazem uma mastectomia total, retiram todo o tecido mamário. Continua sendo uma paciente de risco para fazer uma reposição hormonal. Assim, foram feitos alguns estudos nesse cenário, e em todos os estudos aumentou a chance de recidiva, né? Porque o que acontece? Você tem células ali que podem estar circulantes e podem estar quiescentes e quietas e não vão se transformar em metástases fora da mama, e elas estão hibernadas lá e vão ficar hibernadas para sempre. E quando você faz reposição hormonal, você poderia eventualmente ativar possíveis células que
estivessem ali hibernadas e essa paciente recidivar tardiamente, entendeu? Então, assim, claro que são situações e situações, tem tumores que têm o receptor hormonal, tem tumores que não têm, tem uma série de nuances aí que a gente precisa avaliar caso a caso, né? Mas, em geral, a paciente que já teve câncer de mama, quase sempre ela é uma contraindicação. Agora, ela teve o câncer quando ela era muito nova e agora já se passaram 10 anos e ela está curada. E não, será que eu poderia fazer agora? Ela está muito sintomática. Assim, caso a caso, você vai avaliar e vai conversar com o oncologista da paciente, vai entender qual que é o tumor dela, vai entender por que ela precisa tanto da reposição hormonal naquele momento, se a gente não tem outros métodos alternativos para tratar aqueles problemas que ela está tendo, entendeu? E vai pesar de novo ali a nossa velha balança risco-benefício e vai decidir. Mas, classicamente, é considerado uma contraindicação. Também é considerada contraindicação uma doença hepática que afete ali a função do fígado por causa da metabolização do hormônio, então também é contraindicação. Lúpus em atividade, então assim, pacientes que têm lúpus têm muito risco tromboembólico e outros problemas associados. Então assim, doenças clínicas descompensadas, né? Qualquer doença grave clínica, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, vamos assim colocar genericamente, uma paciente que tem uma doença clínica importante, grave, ela também não é candidata, assim, genericamente, entendeu? São aquelas pacientes saudáveis, né, que não tem nenhum problema de saúde, nenhum problema grave, né? Probleminhas pontuais, coisas pequenas ali, não é problema, tá? Ótimo. Em relação uma vez que se decidiu fazer a reposição hormonal, existem formas diferentes. Você pode usar o estrogênio isolado, combinado com a progesterona, você pode usar ele por via oral, por via transdérmica, outras vias. Como é que você define, caracteriza o tipo de reposição hormonal para cada paciente? Então, a gente vai entender, principalmente, a principal medicação que a gente usa é o estrogênio. E hoje a gente tem o estrogênio natural, então a gente usa o estrogênio natural bioidêntico, não tem muita dúvida aqui, não tem muita diferença do que usar, né? A única diferença, então, vai ser a via de administração. E daí a gente tem a via oral, né? A gente tem a via transdérmica, que daí pode ser ou gel, né, de absorção através da pele, um gel, ou adesivo, né? E daí também existem implantes de estrogênio. Então, o estrogênio não tem muita dúvida sobre qual medicação usar, o que vai mudar é apenas a via de administração. Os implantes, antigamente a gente tinha um implante comercial, o nome dele era Rizelli, ele era produzido por uma farmacêutica grande, eu vou me... salvo engano aqui, acho que era a Organon que fazia, me desculpa, ou a Bayer, uma dessas grandes que fazia, e por algum motivo ele foi retirado do mercado. Então hoje a gente não tem mais esse implante feito por uma farmacêutica grande, porque ele não era lucrativo para essas empresas e eles retiraram. Mas a gente tem então outras farmácias de manipulação fazendo esses implantes. E existe toda uma polêmica agora nas sociedades de ginecologia, de endocrinologia, porque esses implantes eles foram erroneamente usados, né? Não o de estrogênio, mas o de outras substâncias, e eles ganharam o nome de chip, né? E aí, como algumas mulheres usavam eles com finalidade estética ou com finalidade anabólica, né? Eles ganharam esse nome de chip da beleza, e foram amplamente usados e usados de maneira errada, até por não médicos, por outros tipos de profissionais de saúde que estavam implantando isso daí e começaram a dar muito problema. E aí as sociedades, então, estão olhando com maus olhos esse tipo de via, né? Então, existe, né? Mas a gente vai usar ela com muitas ressalvas. Então vai ficar o quê? Via oral e transdérmica. Resumindo, é isso, o estrogênio. E depois, para aquelas pacientes que têm o útero, então se a paciente ao longo da vida retirou o útero por algum motivo, né?
ela não precisa mais da progesterona. Por quê? Porque a progesterona, ela é um hormônio que é liberado depois da ovulação com a finalidade de quê? Com a finalidade de manter a gravidez, né? E é um hormônio produzido em altas doses durante a gravidez. Olha o nome dele, progesterona, progestação. Então, na mulher que não vai engravidar, ela não tem muita função, tá certo? Porém, se você administra o estrogênio isolado para uma paciente que tem útero, ele vai proliferar o endométrio, que é aquela parte interna do útero, e se não for antagonizado, então, pela progesterona, ela vai acabar desenvolvendo um câncer de endométrio. Então, o motivo do uso da progesterona é para que a gente previna, faça com que essa paciente não tenha um câncer de endométrio pelo uso do estrogênio. O endométrio, só para explicar, é a parte interna do útero, né? Então, quando a mulher já tirou o útero por algum motivo ao longo da vida dela, então ela já tirou por conta de mioma, ou porque ela tinha endometriose, ou por qualquer outro motivo que ela acabou retirando o útero, ela não precisa mais da progesterona e ela pode usar o estrogênio isolado. E daí está muito fácil, você vai prescrever o estrogênio lá por via transdérmica ou por via oral, dependendo de cada paciente, do perfil de cada uma, e está tudo resolvido. Para paciente que tem o útero, você vai precisar dar junto a progesterona. E aí é que a gente tem diversas opções de progesterona, cada uma com lá os seus prós e contras, né? Lembrando que a progesterona é o hormônio da segunda fase do ciclo menstrual. Então, é justamente o hormônio que dá TPM, que deixa a mulher ali com aquela instabilidade emocional, que deixa a mulher inchada do pré-menstrual, que faz com que possíveis pelinhos encravem, que dá um pouco de acne. Então, assim, a progesterona ela é super mal tolerada, né? E é por isso, então, que existem diversas opções. Eu costumo brincar, né? Se tivesse uma medicação que fosse boa, só teria ela. Quando tem várias opções é porque nenhuma é boa. Então, no estradiol é fácil, só tem o estradiol porque ele é o melhor. Da progesterona, tem tanta opção, é porque nenhuma é boa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que adequar paciente a paciente qual vai ser a melhor progesterona para ela, né? E aí a gente vai destacar algumas opções. A gente tem, por exemplo, a progesterona natural. A progesterona natural é muito bacana, ela é bioidêntica e tal. Só que nem sempre ela é tão potente. Ela é uma progesterona que tem menos potência, então você precisa usar doses às vezes maiores. Você tem hoje a opção do DIL. Existe um DIL de levonorgestrel, que é um tipo de progesterona, que essa progesterona é liberada dentro do útero, então ela teria menos efeitos sistêmicos, teria um efeito só lá dentro do útero, protetor do endométrio. Então ela poderia usar o DIL ao invés de usar uma progesterona de uso diário. A progesterona também tem um problema que a gente não consegue que ela seja absorvida pela pele. Então, se a gente usa o estradiol, a gente pode usar ele transdérmico. A progesterona não, a gente tem que usar a progesterona ou o progestagênio, aí a gente tem que usar por via oral. A gente não tem a opção transdérmica. Existe um adesivo, que daí sim, esse adesivo eles conseguiram uma progesterona que é absorvida transdérmica. Então, existe a opção do adesivo, mas não de gel. O gel não é absorvido em quantidade satisfatória. E daí a gente vai ter progesteronas que têm um efeito mais androgênico, por exemplo, que daí elas vão talvez ter um risco menor tromboembólico, porque elas também aumentam, mas elas podem dar um pouco de acne, elas podem dar efeitos nesse sentido, elas podem... Daí tem outra progesterona, por exemplo, que ela é derivada de um mineralocorticoide, então ela funciona também como um pouco de diurético, e daí ela já vai ter uma ação anti-androgênica, e daí ela vai melhorar essa questão da pele, mas por outro lado ela aumenta um pouquinho mais o risco tromboembólico, e ela também acaba, ao diminuir o androgênio, ela acaba também diminuindo muito a libido. Enfim, aí a gente vai ter que tatear, entender paciente a paciente e ver qual que é o melhor esquema para cada um. Ótimo, acho que da progesterona ficou claro que é uma questão que até é um pouco difícil de discutir aqui, porque acho que vai depender de muitos aspectos individuais de cada pessoa. O estrogênio é uma coisa um pouco mais uniforme, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim... também existe uma... Desculpa, só para
arrematar o assunto, existe uma medicação que se chama tibolona. A tibolona é uma medicação diferente dessas, porque ela é uma molécula que, quando você toma, ela é transformada, depois da metabolização hepática, ela é transformada em 3 agentes. Um similar ao estrogênio, um similar à progesterona e um similar ao androgênio. E foi uma medicação que ajudou muito muitas mulheres, e ela tem um perfil relativamente seguro aí para todos os eventos adversos. Então, é também uma opção que a gente tem via oral, que é a tibolona, né? Que não é nem um estrogênio, nem uma progesterona, mas ela acaba se decompondo nos 3, num androgênio, num estrogênio e numa progesterona. Ótimo. Quando você fala em androgênio, são hormônios masculinos, né? Já foi discutido o uso de hormônio masculino, de hormônios androgênicos, especialmente em mulheres com problemas de libido, né? Existe algum papel para o uso atualmente, vamos dizer, dos androgênios na reposição hormonal? Sim, existe sim. É um tema também muito recente isso, né? E assim, a gente tem que entender que a mulher tem testosterona circulante, né? E se você for olhar, a quantidade de testosterona da mulher, ela é até maior do que o próprio estrogênio. Então, assim, a mulher tem bastante testosterona circulante, claro que em menor proporção do que o homem, né? Em muito menor proporção, mas ela tem, e aquilo faz parte da fisiologia feminina ter essa testosterona. A gente vê, então, que algumas mulheres podem ter principalmente o que a gente chama de libido hipoativo, né? Então, elas têm uma queda no desejo, na vontade de ter relação. E essa é a indicação primária hoje, padronizada em todos os guidelines e reconhecida por todas as sociedades, de reposição de testosterona. Então, a gente pode fazer uma reposição de testosterona para essas mulheres, lembrando que uma parte dessa testosterona que você repõe, ela vai ser convertida em estradiol, né? Então, assim, porque as mulheres têm uma enzima, né, que é a aromatase, que vai aromatizar isso e vai transformar essa testosterona em estradiol. Então, quando você repõe testosterona, às vezes você também está repondo um pouquinho de estradiol. A gente vê muito isso nos homens que usam testosterona como anabolizante, né? Ou naqueles homens que são mais obesos, né? Que acabam ficando com peitinho, né? Fica com uma mama masculina. O que é aquilo? É a aromatização da testosterona sendo transformada em estrogênio e faz com que ele desenvolva ali uma mama masculina, né? Mas voltando ao assunto aqui da reposição da testosterona, então a gente faz essa reposição para esse grupo de mulheres que tem essa queixa. A gente não pode usar a via oral, né? Por conta da primeira passagem hepática da testosterona, que gera uma série de problemas aí. Então a gente usa a via transdérmica. Também existem os implantes de testosterona, e aí é que está toda a polêmica lá do uso do chip da beleza e tal. Então não vamos entrar muito nessa polêmica, vamos ficar com o gel de testosterona, que ela usa por via transdérmica, e a gente costuma ver uma boa melhora nos sintomas de libido hipoativo, sim. É uma reposição que ajuda muito a mulher nessa fase, principalmente naquelas mulheres que fizeram alguma cirurgia de retirada do ovário. Por quê? Porque na pós-menopausa, o ovário continua produzindo os androgênios, né? E quando a paciente não tem mais o ovário, ela tem uma queda importante dessa produção de androgênio, e daí a gente enxerga também com melhores olhos a própria reposição da testosterona. Legal. E alguma contraindicação para o uso nesses casos? Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, pelo que você fala, é uma indicação mais de exceção, né? Quer dizer, a testosterona não é uma medicação que vai ser usada na maior parte dos pacientes, e é especialmente nesses casos com perda de libido, né? Ou alguma outra orientação. O estudado, né? E ainda assim fazendo várias ressalvas, porque é estudado, mas é pouco estudado. A gente tem pouca literatura sobre o assunto. A gente não tem grandes estudos com perfil de segurança, assim, são estudos pequenos e tal, mas é uma indicação validada, né? Então, assim, para isso. Agora,
A gente pode usar também, talvez, para aquelas pacientes com baixa energia, com cansaço muito intenso, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas a indicação principal é relacionada à libido, ao desejo sexual mesmo, né? E depois a gente faz essa reposição transdérmica e a gente pode até acompanhar esses níveis de hormônio com dosagens hormonais. A gente não deve utilizar a dosagem hormonal para indicar. Então, vamos dizer assim, eu vou fazer meus exames de rotina, eu quero ver se a minha testosterona está normal. Aí a dose da testosterona, a minha testosterona está baixa, eu preciso repor. Não é assim que funciona. Os exames laboratoriais para detectar a testosterona, eles têm uma série de falhas metodológicas. Eles foram desenvolvidos para detectar excesso de testosterona. Então, um exemplo, uma paciente que tem um hiperandrogenismo, ela passou a ter uma virilização ali, sei lá, aumentou o número de pelos, começou a cair o cabelo, a pressão dela está lá nas alturas, e ela pode ter, por exemplo, um tumor produtor de testosterona. Daí, um dos elementos que a gente tem para ajudar nesse diagnóstico é fazer o exame de testosterona. O exame foi inventado para isso. Ele não foi inventado para procurar testosterona baixa, entendeu? Então, a gente não usa ele no pré-tratamento, mas sim, idealmente no pós-tratamento, porque também você tem que entender se a sua reposição não está suprafisiológica, se você não está dando testosterona demais para essa mulher, entendeu? Então, às vezes, a gente pode usar a dosagem hormonal para entender se os nossos níveis de reposição estão dentro do adequado. Ótimo, legal. E, por fim, só que a gente começou a falar sobre isso, acabou parando, sobre as vias de administração do estradiol, entre a via oral e a via transdérmica. Como é que você decide isso? Então, assim, a via oral ela não é completamente excluída, por quê? Primeiro, pela facilidade de você tomar um comprimidinho que vai ter o estrogênio e a progesterona tudo junto, e o progestagênio junto, você vai tomar ali e vai resolver tudo em uma tomada só, né? A segunda coisa é que o estrogênio por via oral, justamente por ter a primeira passagem pelo fígado, ele melhora muito o HDL e o LDL. Ele abaixa o colesterol ruim e melhora o colesterol bom. Por outro lado, ele piora o triglicerídeos. Então, você vai entender essa paciente. Se ela tem triglicerídeos alto, ela já é uma contraindicação para usar o estrogênio via oral, porque ele vai piorar isso, entendeu? Então, naquela paciente que não tem problema de saúde, não tem colesterol alto, ela está entrando ali no climatério, vai entrar na janela de oportunidade, é muito fácil repor por via oral. É barato, é disponível em todas as farmácias, é uma medicação super estudada, não costuma dar escape, porque a gente tem que entender também que quando você começa a reposição hormonal, às vezes a paciente tem sangramento, tem escape, tem situações ali de manejo mais difícil. Então, assim, o via oral é muito, muito bem tolerado nesse sentido, entendeu? Agora, se ela tiver um perfil de risco um pouco maior, né, e tal, aí você vai preferir a via transdérmica. A via transdérmica, ela tem menor incidência de fenômenos tromboembólicos principalmente, né? Então, e se ela for esterectomizada e ela não precisar da progesterona, daí é muito fácil também. Ela vai passar só um gelzinho ali de estradiol e tá tudo resolvido, entendeu? Ótimo, legal. João, acho que foi uma discussão legal, acho que abordou bastante temas aí relacionados a esse período que toda mulher vai passar, algumas com mais queixas, outras com menos, e o que deu para ver aí é que não é uma conduta uniforme, né? Quer dizer, uma coisa que tem que entender primeiro a história dessa mulher, a saúde dessa mulher, as queixas que ela está tendo para decidir por um tratamento que pode ou não ser vantajoso. Tem custos e benefícios aí para cada mulher, né? Então, acho que deu para direcionar um pouco para essas pessoas que estão passando nesse momento da vida o que elas podem ou não devem fazer, né? Queria te agradecer pela discussão, pelo tempo, foi uma discussão bem válida e contar com você aí em outras oportunidades aqui. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela tua iniciativa de estar fazendo essa divulgação de temas médicos, né, com profissionais super gabaritados, parabéns. Eu acho que a gente caminha super bem
assim fazendo uma medicina ética, uma medicina baseada em evidência, né? Essa é a melhor maneira de instruir os pacientes, né? Na hora de procurar um bom tratamento, né? Obrigado mais uma vez.